Aqui é rápido, gente, só para a gente falar dessa importância da cultura alimentar no Ver-o-Peso, né? Onde nós estamos? Na barraca da Maniva, olha só. Né? Então a Maniva, um dos principais produtos que faz justamente a maniçoba, né? Então aqui no Ver-o-Peso você pode comprar a maniva crua, maniva cozida, né? Tem para todos os gostos, né? Tem também a parte do tucupi, tem ali na frente do jambu. Aqui do meu lado direito, eu não estou apontando, tem o setor das frutas, né? Você pode adquirir castanha do Pará. Tem o setor de enlatados e conservas. Você pode também ter a questão da cachaça, né? A cachaça do jambu. Então a primeira coisa é vocês perceberem como o Ver-o-Peso, ele é dividido em setores. Lá onde nós estávamos era o setor de roupas, né? Depois vem aquele setor lá de alumínio, de panelas, né? Vamos agora lá na frente, numa sombra, que é melhor para nós falarmos. Vamos lá. Bom dia, eu sou a Vivian, sou estudante de Geografia da UFPA, sou integrante do roteiro tem um pouco mais de 3 anos, quase 4 anos já. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a divisão do Ver-o-Peso, como que o Ver-o-Peso ele se divide e como que acontece essa dinâmica aqui no Ver-o-Peso. A gente passou, como a professora já explicou, sobre o setor do alimento, especificamente da Maniva. Ele é todo dividido em setores. Então aqui nós estamos no setor do artesanato, passou pelo setor de alumínio, que vende as panelas, os utensílios. Mais à frente a gente tem o setor da polpa, a gente vai descer até a pedra do peixe, onde o setor do peixe, que tem o mercado. E depois nós vamos chegar à parte das herveiras, né? No setor das ervas. E entrar no mercado da carne, que vai ser o outro setor da carne específico. Bom, o Ver-o-Peso, ele é importantíssimo para a nossa capital paraense. E ele comporta em si várias dinâmicas. A primeira dinâmica é a dinâmica econômica. A gente consegue observar que os próprios ônibus convergem para o Ver-o-Peso. Tudo converge para o Ver-o-Peso. Ônibus lá de Ananindeua vêm para cá para fazer justamente com que as pessoas venham até o Ver-o-Peso, comercializem aqui nesta área e levem para outros setores. Então a dinâmica econômica do Ver-o-Peso ela é muito alta, ela é muito forte, porque ela não se restringe a esse quadrante, a esse espaço. Daqui vai alimentos para várias partes da cidade. De outras cidades também. E a gente tem que entender que ainda tem a Feira do Açaí mais à frente, em que o açaí que chega até a casa de vocês provavelmente vem daqui das ilhas, vem da Feira do Açaí. A outra dinâmica que ele comporta é uma dinâmica social. Aqui não há distinção de classes sociais, não há preço para pessoas ricas, preço para pessoas pobres. Não, aqui vem pessoas de todas as classes sociais, turistas, e que usam o mercado do Ver-o-Peso. E por fim a dinâmica cultural, que se cria aqui, a cidade de Belém criou com o Ver-o-Peso uma identidade cultural. Então o Ver-o-Peso é o marco. Se fala em Belém, pensa o quê? Ver-o-Peso. Cartão postal da cidade, Ver-o-Peso. Então há essa identidade cultural com o mercado do Ver-o-Peso. E não é apenas uma feira, ele expressa essas identidades. Isso sem falar nos próprios feirantes. Como é a relação dos feirantes com o mercado do Ver-o-Peso, com a feira. Que é algo muito mais intenso, uma hereditariedade, algo que vai passando de pai para filho. Sem contar que eles tiram seu sustento daqui. Mais na frente o Didi vai falar e ele vai explicar bem isso. Como que ele sustenta a família dele só com o Ver-o-Peso, como que ele criou os filhos, como que ele conseguiu adquirir imóveis, bens. Ele formou a família dele aqui com o mercado do Ver-o-Peso. Bom, estamos aqui de frente para Baía do Guajará e a gente tem que olhar para essa região e entender a dinâmica que Belém possui com o rio. Apesar dela o crescimento agora está voltado no sentido da BR, da Augusto Montenegro, né, no eixo estrada, a cidade já possui uma relação muito forte com o rio. As mercadorias que chegam no Ver-o-Peso vêm através da Bahia, vêm através da ilha, do próprio Guamá, vêm através do rio. Então, essa identidade com o rio ainda é existente na cidade de Belém. Apesar de não ser tão vista em outras áreas da cidade, como áreas mais distantes, no sentido da própria Augusto Montenegro, a gente consegue perceber que a dinâmica com o rio ela ainda é muito forte. Você não consegue imaginar o Ver-o-Peso, eu não consigo mais imaginar o Ver-o-Peso se instalando em outra área que não fosse aqui de frente para a Bahia. Porque foi uma identidade cultural que foi criada. Durante a madrugada, quem já veio aqui no Ver-o-Peso durante a madrugada?
Então, a dinâmica é intensiva, é muito intensa, principalmente dos barcos chegando com as mercadorias, chegando com os produtos. Bom, gente, é isso que a professora vai falar um pouco mais sobre o ver-o-peso. Alguém me perguntou de onde saía o barco que ia para o Mosqueiro, né? Quem tem aí mais de 40 anos tem essa memória, né? Então, o galpão Soure Mosqueiro era onde nós estávamos, lá na estação, né? Então, até mais ou menos antes da elaboração desse projeto, foi no ano 2000, até a década de 90, saía de lá. O navio, né, que ia direto para Soure. Então, saía justamente onde nós estávamos, porque ali é parte do porto, né? Do porto que vai ser instalado na época da borracha, que a gente vai falar lá no final, no último ponto, lá quando chegarmos. Mas, gente, o ver-o-peso, né? Eu disse para vocês, nós escolhemos o ver-o-peso hoje porque ele é o nosso maior patrimônio da cidade, o nosso símbolo, né, da cidade, tanto para quem mora aqui, e mesmo se eu perguntar para as pessoas que estão de fora, aí de fora de Belém, né, quando vem a cidade de Belém, qual é a primeira imagem que aparece? É o ver-o-peso, não é isso? Quem é fora de Belém. Então, ele é o símbolo maior da cidade de Belém, é um símbolo de identidade cultural e é um símbolo turístico também, né, para quem vem de fora. O ver-o-peso, ele nasce quase após a fundação de Belém. Belém vai ser fundada em 1616, né? Nós vamos olhar lá na Pedra do Peixe, nós vamos ver lá o forte do castelo. E em 1627, 11 anos depois da fundação de Belém, em março de 1627, é instalado um local, nessa ponta que nós vamos, da Pedra do Peixe, que era uma casa para se controlar o que se entrava e o que saía da região, em termos de mercadorias. Era uma casa para haver o peso, com H. Haver o peso, né? Com H, né? Então era uma casa para fazer esse controle, né? Evidentemente dos portugueses, o momento da exploração, do início da exploração das drogas do sertão, que eram especiarias que tinham na floresta. Então o ver-o-peso nasce aí, nasce como esse ponto de controle das mercadorias e nasce também como um local que se estabelece e começa a se formar uma feira no entorno também, né? O local seria uma alfândega colonial? Seria uma alfândega colonial, essa casa do ver-o-peso, justamente, né? Então, nesse local começa a se formar essa feira, por quê? É o local onde chegavam os produtos que vinham do rio, das nossas ilhas, né, das cidades ribeirinhas também, né, com contato de Belém. Então, era o principal ponto, né, sempre, e como ainda é hoje, de contato aí justamente com o rio. Embora a gente tenha a imagem do ver-o-peso dos mercados, os mercados eles são recentes, eles são bebês, tem 100 anos, 100 e poucos anos, né? Porque o ver-o-peso é lá de 1627 e os dois mercados são do início do século XX. É o período da época da borracha, né? Da economia da borracha, da Belle Époque, em que o dinheiro, o pouco que circulou na Amazônia, porque a borracha não desenvolveu a região, né? Ela ficou no controle de quem comandava, né? Que eram os exportadores, comerciantes, e parte deles estavam em Belém. Nesse momento, o prefeito da época, o Antônio Lemos, vai fazer uma reforma em Belém. E uma delas vai ser a construção dos mercados. O mercado de peixe e de ferro, que nós vamos ver, e o mercado de carne, que nós vamos parar lá dentro, né, que são as imagens. Então, o ver-o-peso vai se estruturando ao longo dos séculos, né, como esse local principal da entrada da cidade, né, de controle das mercadorias. A seguir, no século XVIII, é feita a Casa da Recebedoria, que nós vamos ver parado do lado, que é o atual Solar da Beiras, né? E ao longo dos anos, né, vai se organizando de forma que tem várias reformas aí nos últimos, né, algumas reformas foram feitas. A última grande reforma realmente foi feita na década de 90. Nesse momento atual, existe um projeto da prefeitura aí, há 2, 3 anos, sendo discutido com os trabalhadores, mas é um projeto polêmico. A gente vai falar isso com o presidente do Instituto lá, do ver-o-peso, né? Porque é necessário a reforma, mas a reforma tem que ser feita de acordo, né, também com o que o trabalhador quer, e não com o que a prefeitura quer, né? Então, ele vai colocar um pouquinho sobre isso, quer dizer, por que dessa demora também
né, de chegar num acordo na definição do material que vai ser utilizado, de como é que vai ser essa reforma, né? Então, existem problemas muito burocráticos em relação ao gerenciamento do Ver-o-Peso com a própria prefeitura. Mas é um local fantástico, está dividido em vários setores, como nós colocamos para vocês, já passamos aqui alguns setores, né? Vamos agora, tem o setor da polpa de frutas, tem o setor das verduras, tem o setor lá das herveiras, né? E o Ver-o-Peso, ele é um local que ele funciona 24 horas, né? É lógico, a melhor hora para você vir e ver a ebulição do Ver-o-Peso é de manhã bem cedo, né? Se você chega aqui, se você quer ver, por exemplo, mais o movimento do peixe chegando, sendo comercializado, você tem que vir de madrugada. Se você quer ver o movimento do açaí, a gente vai ver a feira do açaí, lá do outro ponto, fica ali embaixo do Forte do Castelo. O melhor horário para vir ver a feira do açaí é a partir de 2, 3 horas da manhã. E quando é que chegam os comerciantes, os produtores de açaí das ilhas com os seus paneiros e fazem ali a bolsa do açaí, né? A comercialização do açaí. O melhor horário para você ainda ver esse movimento aqui do mercado de peixe, né? Todas essas áreas funcionando é pela manhã. Se você vê a partir de 1 hora da tarde, então, às vezes os turistas se decepcionam quando vêm no Ver-o-Peso à tarde, porque à tarde o Ver-o-Peso já tem outro movimento, né? Os mercados já estão fechados, tem o movimento aqui de alguns setores, como artesanato, polpa, mas a ebulição do movimento você tem que vir bem cedo no Ver-o-Peso, até meio-dia, né? Se você vem de 3 da manhã até meio-dia, você consegue ver esse movimento. Depois de meio-dia, 1 hora, aí já é um outro movimento, né? Então, aconselho também as pessoas, quando vêm no Ver-o-Peso, que o nosso movimento aqui na cidade de Belém tem a ver com essa questão do climática. Eu jamais vou marcar esse roteiro 1 hora da tarde. E Curitiba, cadê o nosso amigo de Curitiba, né? Eu poderia marcar 1 hora da tarde, tranquilamente, né? Eu fiz agora, fiquei 1 ano lá em Curitiba, mas em Belém é impossível, nós estamos debaixo do Equador, né? Ou chove muito, ou 1 hora você vai levar sol ou chuva na cabeça, né? O roteiro é 8h30 da manhã, as pessoas reclamam, é muito cedo. Eu digo, olha, por mim seria 6 horas da manhã, né? Mas porque, olha, esse horário já está, o sol já está impossível, né? Então o nosso movimento, ele não é determinado, mas ele é mediado também por essa questão climática. E o funcionamento do Ver-o-Peso também, né? Esse movimento mais intenso do Ver-o-Peso é até agora, meio-dia, 1 hora da tarde. Então, peço que vocês, nesse nosso andar pelo Ver-o-Peso, observem, quem está com máquina, tirem fotos, né? Vocês podem até postar depois lá no perfil do roteiro, as suas impressões sobre esse nosso roteiro, porque muitas das coisas que nós vamos ver e sentir, né? Sentir em termos de cheiro e ver em termos de cores e sons, né? Às vezes, quando nós passamos pelo Ver-o-Peso, a gente não sente, né? Não tá com os olhares, né? Com os sentidos aguçados, né? Para essa perspectiva. Então, como hoje é um roteiro especial, vocês, a maioria, 90% são moradores da cidade, né? E vêm ao Ver-o-Peso, de vez em quando, vocês vêm ao Ver-o-Peso? Quem vem ao Ver-o-Peso fazer compra? De alguma vez já veio, né? Quem não costuma vir, pode falar. Quem não costuma vir, que é morador, então, né? Isso é importante também, né? Essa coisa de vir ao Ver-o-Peso, porque com essa questão da violência, nossa cidade também ficou, né? As cidades brasileiras, o problema da circulação no centro. E muitas vezes o Ver-o-Peso, ele é colocado também como local perigoso, né? Então é uma coisa que tem que quando se fala, então, de políticas de turismo e políticas de patrimônio, nós temos que falar dos problemas da cidade. Não adianta dizer, só a beleza, né? E Belém, como as outras cidades, nós temos problemas. Nós temos problema de circulação, né? Nós temos problema da violência urbana e tem problemas sérios em Belém, que é a questão do lixo, né? Do lixo da cidade. Então, é um problema que compete ao Estado, mas compete a nós também, enquanto sociedade civil, né? Porque Belém, como é que nós tratamos o nosso rio? O rio é patrimônio da cidade. Como é que nós tratamos nossos igarapés, os pequenos rios que cortam a cidade? Isso tudo é patrimônio da cidade. Mas a forma de ocupação da cidade, de forma desordenada, nos vários momentos históricos, fez com que o nosso rio se transformasse em valas. E quando chove, a gente vê esse retorno, né? Tudo que vai e volta, né? Quando chove, alaga e volta tudo, né? Volta a cama, volta a geladeira, volta tudo que está lá,
né? E essa nossa relação com o rio, ela é muito contraditória, porque a gente tem 20% da água potável do planeta aqui na Amazônia, e mais de 80% das cidades não têm acesso à água potável, né? Então é um problema de gestão pública, mas é um problema também da própria relação da sociedade com os recursos hídricos, né? Então, para dizer para vocês que esse mar de água, o mar dulce, como disse os espanhóis quando, né, chegou por aqui, ele também é nosso patrimônio, né? Porque é por ele que se faz todo esse processo de circulação com as ilhas. As ilhas estão, se nós pensarmos, essas ilhas também estão integradas nessa paisagem de Belém. Aqui é município de Belém. A maior parte da área territorial de Belém são ilhas, vocês sabiam? Mais de 60% da área territorial de Belém são ilhas. Todas essas ilhas, só a Ilha do Mosqueiro é um continente, faz parte de Belém, né? Então, nós temos uma relação direta com as ilhas, com os ribeirinhos, né? Com as relações do modo de vida também das ilhas. As lendas que estão relacionadas aos rios e à floresta, entre as quais está aqui a nossa representante, a Matita Pereira, a Matita Encantada, né? A Maria Borges, ela é uma atriz, uma educadora, né? Que faz esse trabalho, né? De trabalhar com uma das nossas lendas mais conhecidas, que é a Matita Pereira, né? Eu vou pedir para ela falar um pouquinho, até para quem é de fora entender o que é a Matita Pereira. Mas a Matita Pereira é a nossa bruxa. Então, em vez da gente comemorar Halloween, e no Halloween a gente fazer aquelas decorações tudo, né, de fora, né, do que é global, por que nós não passamos a valorizar também esse nosso patrimônio imaterial das lendas, né? Que tem muito a ver com essa questão do funcionamento da floresta, dos rios, né? O boto, tem a lenda do boto, mas o boto existe, né? Tem a lenda do boto, quer dizer, as várias lendas que estão aí. Então eu queria que rapidamente a Maria Borges, agradecendo a presença dela aqui, ela disse: eu vou caracterizar a professora em homenagem ao Dia do Patrimônio. Ótimo, né? Então ela está fazendo essa homenagem hoje ao Dia do Patrimônio, veio caracterizar a da Matita e falar um pouquinho brevemente aqui sobre o trabalho dela. Oi, bom dia. Realmente a professora tem razão. Eu sou arte educadora, né, contadora de história e escritora. Por que eu criei a personagem, a Matita Encantada? Porque a nossa Matita Pereira, do nosso lendário amazônico, ela tava sendo esquecida, assim, digamos assim, porque no mês de outubro é comemorado o dia do Halloween. E os nossos grandes empresários, no Brasil todo, não falo só daqui, eles valorizam a bruxa do Halloween. Se for no mês de outubro, até agora já está sendo comercializado fantasias da bruxa do Halloween. Tudo que é relacionado à bruxa do Halloween é comercializado agora. Já tem no comércio, vocês forem, vocês vão encontrar nas lojas fantasia bruxa do Halloween, acessórios para festa. E eu criei a Matita Encantada para tirar aquela imagem ruim, aquela imagem macabra que a Matita Pereira passava para as pessoas e para as crianças. Ou seja, ela era mal interpretada. Ou seja, eu criei a Matita Encantada para valorizar a nossa Matita, a Matita Pereira, do nosso lendário amazônico. Quem vos fala aqui é a Matita Encantada, né? Eu sou uma atriz, mas eu vivo a personagem a Matita Encantada que vos fala, né? E as crianças adoram a Matita, né? As crianças pequenas, elas não têm medo, né? Elas ficam olhando com curiosidade. Então, eu hoje trabalho fazendo contação de história sobre as nossas lendas amazônicas, sobre a Iara, o Boto, o Curupira, a Vitória Régia, a Matita Pereira. Eu tenho os figurinos dessas nossas lendas, aonde eu sou, esse mês eu tô com a agenda lotada para as escolas, graças a Deus, né? Aonde é comemorado o mês do folclore, e o nosso folclore é um dos mais ricos em lendas, cultura, né? É o mês de agosto, o mês do folclore é comemorado no dia 22 de agosto agora, é comemorado o dia do folclore nacional, né? E aqui na Amazônia, oi, bom dia, né? Então é isso, eu, a Matita Encantada, sou uma protetora da natureza, aonde eu criei uma frase: cuidando e preservando o meio ambiente para que todos vivem em harmonia com a natureza. Ou seja,
nós todos temos que viver em harmonia com a natureza, não poluindo. Ou seja, quem vem no Ver o Peso, compra uma água mineral, não jogue no rio, porque é plástico, ele vai demorar 100 anos para se decompor, né? Então, nós temos que sim preservar o nosso ambiente, a nossa natureza, porque isso aqui é meio ambiente. Eu protejo a natureza, que é a fauna, é a floresta, é a flora. Mas o meio ambiente é o ambiente que nós vivemos. Isso é o meio ambiente. E esse trabalho é que eu faço. Eu preservo a natureza e o meio ambiente, né? E que todos deveriam também preservar. E aí é onde eu faço essa parte, como Matilde Encantada, de preservação da natureza, do patrimônio. Eu sempre venho aqui, né? Eu estou em vários lugares, né? Aonde, inclusive agora eu estava na Belém Mais 30, no espaço chamado Etnosito, aonde era um espaço infantil, aonde tinha vários arte educadores, também fazendo trabalho lúdico. O meu trabalho é um trabalho lúdico, viu? Então, o meu, para quem quiser me acessar, eu tenho Face, a Maria Borges tem Face, é Maria Borges Matinta Encantada, Maria Borges separado, Matinta Encantada separado. Esse é o meu Face, Maria Borges Matinta Encantada. E o meu contato de telefone é 80 77 50 48, colocando 9 na frente. Quem quiser me contactar, esse é o meu endereço, né? Agora, então, o Ver o Peso aqui, eu acho que a professora já falou bastante, mas eu aqui, como Matinta, como personagem, já visitei o Ver o Peso de madrugada para ver tudo isso que acontece, que ela disse agora, porque eu já fiz várias fotos. Então, o Ver o Peso, eu como Matinta, sempre venho aqui conscientizar as pessoas que visitam o Ver o Peso, para quando comer alguma coisa, não jogarem no chão, não jogarem no rio. Esse é o meu trabalho na minha visita no Ver o Peso, é conscientizar as pessoas em preservar o meio ambiente, preservar a natureza, porque olha só que maravilha, nós somos felizes por vivermos, olha só, uma exuberância, né? A gente está aqui na beira do Ver o Peso. Claro que nós temos outras cidades, mas aqui, só de eu falar aqui da Amazônia, eu fico emocionada, né? Porque eu já viajei em outros lugares, mas que não tem essa vista maravilhosa que nós temos. Nós temos a maior feira, né? Aqui na Amazônia, é o Ver o Peso, é o mercado, é tudo isso. E para quem está de fora, né? Muito obrigado por escolher a nossa cidade, né, para visitar. Espero que todos estejam gostando e que volte sempre. E que volte agora em outubro, porque é comemorado também um dos maiores eventos de teatro a céu aberto, que é o Alto do Ciro, onde eu sou a Matinta do Alto do Ciro, que acontece na sexta-feira, entre véspera do Ver o Peso, é o Alto do Ciro. Convido a todos desde já. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, Matinta. Dizendo que eu conheci a Matinta, a gente participava da corrida do Ciro, né? Eu e ela. E lá tem uma categoria que é de fantasia. E ela vai quase todos os anos, ela corre, né, a corrida do Ciro e vai fantasiada lá para concorrer, né? Caracterizada, melhor dizendo, né, de Matinta. Nós temos um poeta hoje aqui, né? Escreve poesia. Ele diz que ele não é poeta, que ele escreve poesia. E ele fez uma poesia para o Ver o Peso. Então, bem a propósito, né, seria o momento ideal para ele falar um pouquinho. Abel, não é isso? Bom dia. Eu quando conheci a Matinta, ela corria no Círio, na corrida do Círio, as pessoas corriam dela, agora as pessoas correm atrás dela. Tá? Então esse é um exercício de mais de 20 anos que ela faz e está cada vez mais atraente. Eu sou Abel, caboclo nascido e criado no Rio Parauaú, lá no Estreito de Breves. A minha mulher diz que eu me disfarço de turista, mas eu sou da banda de cá, eu falo Cametauara com perfeição. Tá? Eu disse para ela que eu não sou poeta, eu faço poesia, porque eu falo muito. Então eu resumo o que eu falo em poesia para eu não falar demais. Então isso aqui ainda não está em verso, tá? Foi uma provocação que me fizeram no dia do aniversário do Ver o Peso. Ver o Peso.
Urbanização do território com aterramento do igarapé do Piri. Será que foi para impedir que os ribeirinhos adentrassem a cidade quando chegassem por aqui? O Piri era a entrada de manadas de peixes-boi que iam criar seus filhotes lá na Praça Amazonas, onde está o São José Liberto. Assim, a relação da urbe com os caboclos, os saídos do mato, se deu num ambiente vigiado e taxado pelo Estado. E só até onde as gentes do mato podem chegar e existir. A cidade não é território para eles desde a cabanagem. O ver-o-peso é onde eu posso me sentir da banda de cá. Soltar o verbo, tomar cachaça, xingar, cantar e dançar. Enfim, é a minha paragem fora do mato, onde encontro meus sumanos e parentes, onde, além de humano, me sinto gente.